Sempre ouvimos muito falar sobre contracultura. Mas o que é a contracultura? A essência da contracultura encontra-se na contrariedade de normas e padrões estabelecidos socialmente. As sociedades sempre criaram hábitos, costumes e padrões considerados como a normalidade da ação das pessoas, criando assim uma cultura. Dentro de uma sociedade, a cultura tenta tornar-se hegemônica, ou seja, a estabelecer-se como um padrão de comportamento que deve ser seguido por todos. Nesse sentido, a contracultura vem para questionar as normas hegemônicas como forma de indicar que algo na cultura está ultrapassado, incoerente e deve ser modificado. Em geral, as ações de contracultura foram produzidas por jovens, por conta do cansaço enfrentado por eles em relação às regras que eles mesmos não criaram, mas que eram obrigados a seguir. Assim, os movimentos de contracultura questionaram não só os padrões de comportamento social, mas a religião, o sexo, as instituições sociais como família, casamento, igreja, escola, Estado, política, exército, trabalho e os padrões estéticos. Como ideário, muitos consideram o existencialismo de Sartre como o marco inicial da contracultura, na década de 1940, com seu engajamento político, defesa da liberdade e seu pessimismo pós-guerra. Era um movimento filosófico mais restrito, anterior ao movimento basicamente artístico e comportamental da Beat Generation, que por sua vez resultaria em um movimento de massa, o movimento hippie. O primeiro movimento que realmente alcançou uma repercussão mais massiva foi considerado como geração Beat, na década de 1950. Os Beats eram jovens intelectuais, principalmente artistas e escritores, que contestavam o consumismo e o otimismo do pós-guerra americano, a histeria do anticomunismo e a falta de pensamento crítico. Era o início de um período em que os jovens realmente se levantaram para protestar contra o status quo de uma maneira mais contundente e visível. A geração Beat deu origem na década de 1960 ao principal e mais influente movimento de contracultura já existente, o movimento hippie. Os hippies se opunham radicalmente aos valores culturais considerados importantes na sociedade: o trabalho, o patriotismo e nacionalismo, a ascensão social e até mesmo a estética padrão. O principal marco histórico da cultura hippie foi o Woodstock, um grande festival de música que teve lugar no estado de Nova York em 1969 e contou com a participação de artistas de diversos estilos musicais, como folk, rock and roll e blues, todos esses de alguma forma ligados às críticas e à contestação pregados pelo movimento. O que marcava a nova onda de protestos dessa cultura, que começava a tomar conta principalmente da sociedade americana, era seu caráter de não violência, por tudo que conseguiu expressar, por todo o envolvimento social que conseguiu provocar, o que o tornou um fenômeno verdadeiramente cultural, constituindo-se num dos principais veículos da nova cultura que explodia em pleno coração das sociedades industriais avançadas. Essa ruptura ideológica do establishment modificou inexoravelmente o modo de vida ocidental, seja na esfera social, principalmente com a defesa de movimentos pelos direitos civis, no âmbito musical com o surgimento de gêneros musicais e organização de festivais, e na área política, como os protestos desencadeados pela beligerância yankee. Pode-se citar ainda o movimento estudantil Maio de 68, ocorrido na França, além da Primavera de Praga, sucedida na Tchecoslováquia no mesmo ano. Pode-se ainda considerar muitos movimentos de massa ligados à ideia de rebelião como representantes posteriores da contracultura, como, por exemplo, o movimento punk. Este é visto pelos próprios punks como o fim do movimento hippie. Apesar de serem dois movimentos contestatórios, o maior diferencial entre os punks e os hippies, além do visual, é a crença na não violência propagada pelos hippies e negada pelos punks, que se valiam de uma violência contra os valores sociais através da agressividade visual, com vestimentas e aparência, agressividade sonora com a antimúsica e ideológica. Atualmente, a contracultura ainda vive,
porém está preservada em pequenos grupos sociais e artísticos que contestam alguns parâmetros estabelecidos pelo mercado cultural, governos e movimentos tradicionalistas. Mas são questões muito difusas, muito fragmentadas, que não alcançam a força que movimentos anteriores alcançaram. Gostou deste conteúdo? Então curte, comenta, compartilha e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. E por hoje é isso. Até a próxima e beijos!